Paulo, ele tinha o chamado de Deus, mas ele tinha também o seu lado profissional, um trabalhador, né? Trabalhava com artesanato, fabricações de tendas, e ele conseguiu conciliar uma coisa com a outra. Nem todas as pessoas que são consagradas a pastor, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, obreiros, nem todos eles têm um chamado, eles vão ser de tempo integral. Nós, olhando para as nossas irmãs aí, vários pastores, ministros, eles trabalham materialmente e também têm o seu chamado espiritual. E eles conseguem conciliar uma coisa com a outra. Existe aqueles que são chamados, de uma forma assim, podemos dizer, um chamado especial, para ficar de tempo integral. Porque a igreja, ela é isto, de acordo que ela vai avançando. Ontem nós tivemos ali Santo Antônio do Descoberto, resolvendo problemas da igreja. O apóstolo está lá em Vitória. Você já pensou como o apóstolo ele iria conseguir resolver os problemas burocráticos, os problemas que surgem no ministério, no dia a dia? Então, Deus, ele é sábio. Ele levanta homens de tempo integral, dedicado, esforçado. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós trabalhamos na parte administrativa, nós trabalhamos zelando da obra de Deus, para que não venha acontecer conosco de servir a obra e não servir a Deus. Existe uma diferença muito grande. E aí é onde muitos obreiros, ele acaba enterrando o ministério dele, é onde muitos obreiros, eles não conseguem romper. Por quê? Porque ele tem um amor à obra de Deus, e ele se dedica à obra de Deus. Então ele fica, às vezes, dentro do templo, olhando, procurando, tem uma lâmpada queimada, ali tem uma goteira, ali tem um banco quebrado, ali tem isto, ali tem aquilo, e Satanás é especialista em roubar o tempo. Então passa-se o dia, e aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, não orou, não leu Bíblia, e como ele vai chegar diante do povo? Um ministro de louvor. Então há uma necessidade de nós tomarmos cuidado. Nós temos um exemplo de Paulo. Vocês veem, e ele tinha o trabalho dele. Ele não parou o trabalho dele. Ele continuou desenvolvendo, até que chegou um determinado ponto, e ele falou, agora não. Agora eu vou seguir para o lado espiritual e vou deixar o materialismo. Então, é uma necessidade muito grande, irmãos. Uma vez, eu me lembro, no devocional, um tempo atrás, eu li uma matéria numa revista e dizia, a desgraça do obreiro é ser um polivalente. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver o chamado dele, o ministério dele. Quantas pessoas poderiam estar aí sendo usadas de uma forma poderosa na mão de Deus, chamados especiais, mas de repente ele deixou de servir ao dono da obra para servir a obra. Vocês estão entendendo? Isso não quer dizer que a gente não pode
fazer o serviço material da igreja. Nós podemos sim, mas nós não podemos descuidar do espiritual. Por isso que o apóstolo, ele não abre mão do devocional. Quando você vem no devocional, você passa uma mensagem para ele. Quando você deixa de vir, você também passa uma mensagem para ele. E ele não é bobo. É um homem experimentado, é um homem experiente. Entendeu? Então você, principalmente você que está aí, e está nos assistindo, lembre, o seu superior, o seu pastor, não é bobinho não. Ele não foi pastor, ele não chegou a pastor, ele não chegou à liderança da noite para o dia, não. Muitas das vezes, obreiros, ele acha que consegue, digamos, enganar. Ele, às vezes, pensa, não, meu pastor não está vendo. Isso é o que você pensa. E ele, irmãozinha, ela, irmãzinha, ele está ali cuidando do material, cuidando do espiritual, cuidando do espiritual, cuidando do material. Chega uma hora, ela vai romper. E Deus vai dar a bênção para ela. Então, é um exemplo de Paulo para nós. Ele não parou. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado. E trabalhando. Eram de profissão fabricante de tenda. Agora o 4. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos. Aí no verso 5 diz: quando, porém, Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Então, vamos ter esse cuidado. Vamos cuidar da obra de Deus? Sim. Mas vamos lembrar que o nosso compromisso, o nosso dever é servir o dono da obra. Realmente essa questão do trabalho, né, é muito importante. Pode fazer tudo sem esquecer do espiritual. E Paulo, ele jamais deixou de pregar o evangelho por falta de sustento da igreja. Ele não quis ser pesado, né, e nem trazer uma certa preocupação ou impedimento para que as pessoas pudessem ouvir e entender. Mas a gente entende também que logo depois que chegam os 2 pastores com ele se dedica. Foi Silas, né? E Timóteo. Chegou ali e ele falou, agora vou me dedicar totalmente. Até porque esse não era o ideal de Deus na vida dele, para ele ficar fazendo tenda, né? Deus tinha um propósito maior na vida dele. E lá em 1 Coríntios 9,14 diz assim, que os que pregam o evangelho, que viva do evangelho, né? Para que tenha tempo integral, um tempo maior, um tempo mais dedicado, com qualidade, para cuidar das vidas, né? Eu tive essa experiência, porque desde quando eu comecei a pastorear a igreja, mesmo naquelas fases difíceis, né? Deus nunca permitiu eu fazer uma outra coisa. Até tentei, mas não funcionava, não dava certo. Sempre tomava prejuízo, sempre não, a coisa não caminhava, porque eu entendi que Deus me chamou para fazer a obra integralmente. Que quando nós somos chamados para o ministério, é uma coisa que eu não queria jamais, né, Alexandre? Na verdade, eu resistia. Eu não queria atender o chamado, que tem isso também, né? Às vezes a pessoa é chamada, mas ele não se entrega, ele não quer atender o chamado. E eu me lembro que, na época, eu trabalhava numa instituição federal, era um prestador de serviço, e, de repente, depois de 2 palavras proféticas, na verdade, 3 palavras proféticas, confirmando o chamado, né? E a última foi, vou usar a maior autoridade desse país para te mostrar que sou Deus e que vieram para cumprir a minha palavra. Aquele dia eu fiquei preocupado. Foi uma noite, uma vigília. Daí, poucos dias, eu fui demitido por um decreto. Depois disso, eu fiz como missionário Hamilton. Ainda tentei
Arrumei um emprego de motorista na época. 15 dias depois me tornei gerente do estabelecimento. Olha que maravilha. Aí eu pensei, né? Falei, tá vendo? Que coisa do diabo, rapaz. Mas que nada. Daí poucos dias eu fui dispensado daquele trabalho, até que, de fato, me entreguei 100% e já vão aí 30 anos, né? Então, essa questão aqui de Paulo, ele, durante um tempo, ele precisou. Mas quando vem, aí eu penso aí, quando vem os companheiros, o reforço, né? Exato. Por isso que essa oração que nós fizemos agora há pouco, em favor dos nossos irmãos, companheiros de ministério que estão em tantos lugares nesse país, eu já andei em tantos lugares e já vi tantas coisas, e quantos pastores nesse momento, no dia de hoje, né? Às vezes nem dormiu à noite, preocupado com o que vai comer hoje, preocupado como é que vão honrar os compromissos, preocupado com seus problemas, e a igreja precisa orar. Mas aí, quando chega o reforço, que foi Silas e Timóteo, aí naquele momento eu vi numa outra tradução aqui que diz que Paulo, ele então larga tudo e dedica-se exclusivamente à pregação da palavra. E isso é importante. E eu quero observar também, o missionário Gilvan, esse versículo que muito me chama a atenção, quando Paulo chega em Corinto, né, o versículo 9 e o versículo 10, porque diz que ele era resistido, né? O versículo 6 fala que eles resistiam e blasfemavam a Paulo, zombava dele. E aquilo ali, a gente que é ser humano sabe, quando você é resistido, quando você... A gente se sente diminuído, a gente desanima, porque somos humanos, mas no versículo 9, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E aqui esse final é tremendo, pois tenho muito povo nessa cidade. Amém. Vale a pena perseverar. Amém. O negócio, ele não deixou ser intimidado, né, irmãos? Ele não deixou ser intimidado pelas provocações, pelas calúnias, pelas contendas. Ele não deixou ser intimidado pelas pressões, porque ele sabia, ele tinha já uma convicção do seu chamado. E ele perseverou. Agora, dá para sentir, lendo, né, percebendo, lendo, e como ser humano, eu acredito, como ser humano, ele deve ter ficado preocupado. Sim, como ser humano. Entendeu bem? Ele deve ter ficado assim, meu Deus, e agora? Como ser humano. Por isso, como o salmista diz, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E naquela noite, Deus fala com ele. Olha lá. Em uma noite, disse o Senhor em visão, não temas. Para Deus ter falado isto, Deus conhece o coração do ser humano. Não é verdade? Ainda que não demonstrava, ainda e ninguém percebia, mas lá no íntimo, aonde ninguém vai, Deus vai. Aí ele vai e diz, não temas. Muitas das vezes, o que falta em nós, irmãos, é discernimento, sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente deixa se levar por lutas, perseguições, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que orar e pedir a Deus, Deus, me dá sensibilidade de espírito. Deus, ajuda-me a entender, a ouvir a sua voz. Então ele diz aqui, não temas. Continua a falar. Não te cales. Vocês estão me lembrando? Quando nós abrimos a igreja lá em Ponte Nova, pastor falecido já, né? Pastor Antônio Silva, eu também com ele, nós fomos para lá.
E nós enfrentamos um problema muito sério lá. Éramos jovens, ainda não tínhamos uma experiência. E quando nós chegamos em Ponte Nova, irmãos, mas Deus abalou Ponte Nova, sacudiu Ponte Nova de uma tal forma que a gente andava na rua, o povo ia seguindo a gente. Se a gente entrasse numa casa, você tinha que visitar todas. Mas foi algo tremendo. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Nós começávamos a orar de manhã, chegava 3, 4 viaturas. Os policiais entravam, tiravam as armas, colocavam em cima do banco e faziam um círculo de oração com a gente. Depois eles colocavam novamente as armas na cintura. Missionário, a gente está indo. E o negócio, só dá um alô para a gente. E a turma que saía, antes deles ir para o quartel, eles iam na igreja receber oração. Mas aí o diabo é sujo. Entendeu? O diabo é sujo. Uma mulher sai lá do hospital, ela é curada, aí o Antônio fala para ela, irmã, você vem dar o testemunho. Ela voltou, domingo de manhã. À noite ela volta. E quando ela volta, ela está nos bancos lá louvando a Deus, e eu estava num bairro. E lá no bairro, é como se fosse uma pessoa me empurrando. Volta, volta, volta para a igreja, volta para a igreja. Eu parei de pregar, era um culto ao ar livre, no meio da rua. Falei, olha, Deus abençoe vocês, fiz uma oração e voltei para a igreja. E quando eu estava descendo para chegar na igreja, o pastor Fábio conhece a igreja lá, o Josimar também, eu estava pregando para cima da igreja. Aí nós descemos, eu e o Teobaldo. Aí os irmãozinhos voltando da igreja, eu falei, está vendo? A irmãzinha vem correndo, pastor, ore, e a mulher morreu lá dentro da igreja. Falei, ai, Jesus. Aí nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá, a mulher estava morta. Ela morreu. O pastor Antônio Silva percebeu que ela já estava indo, mandou, na época era minha namorada, a minha esposa, sentar do lado dela. Ela deitou a cabeça no ombro da minha esposa e morreu. E a reunião todinha, ela morta ali. Entendeu? Depois esticou ela no banco. Aí o delegado regional veio. E começou o problema aí. O delegado regional veio. E foi uma confusão terrível. Aí Deus nos abençoou. Deus pôs a mão. Mas aonde eu quero chegar? É nesse lance agora. Levantou uma luta contra a gente. Uma luta, irmãos. Vocês não têm noção. Ao ponto era um prédio, 3 andares, o cidadão subia lá no 3º andar, lá na cobertura, e jogava urina, fezes na pessoa, porque o salão não comportava, então interditava o trânsito. E um dia ele joga fezes com urina. Aí alguém liga para a polícia. Chega 2 viaturas. O sargento apresenta, falou, está vendo, missionário? Ele participava da oração com a gente. Falei, o cidadão lá em cima. Aí eles subiram. Mas quando ele subiu lá, a patente do homem era mais alta que a dele. Ele não podia fazer nada. Entendeu? Um cabo vai falar com o sargento. Um sargento vai falar com o tenente. A patente era mais alta. Ele falou, missionário, eu vou ter que chamar o delegado regional. E era o mesmo delegado lá da situação da mulher que morreu. Irmão, esse delegado subiu, foi lá na casa do cidadão. Ele voltou, mas ele voltou endemoniado. Ele voltou endemoniado. Ele entrou na igreja, e tinha lá umas 800 pessoas, mais ou menos. Ele deu um grito e falou, eu vou fechar essa baderna. Vocês não vão abrir
amanhã essa porta. E ele começou a falar tanta coisa terrível. E chegou um momento, ele puxou o revólver. Quando ele puxou o revólver, o tambor do revólver, as balas saíram. E ele ficou de 4 pegando bala. Aí vem no meu ouvido, você não era um chute na poupança dele agora. Meus dedos começaram a coçar. Diante de Deus, eu estou falando para vocês isso. Eu usava aquele sapato, eu vou Gabrais 747, um negócio assim, bico fino, entendeu? E o dedo coçava e ele lá de 4 pegando, e aquela voz, chuta ele, chuta ele. Peguei e falei, vou nada. O inimigo tirando proveito de uma situação. Mas quando ele recolheu as balas, aí ele chegou para a multidão, estava ali, amanhã essas portas estão fechadas. Vocês não vêm. Esse charlatão, vão acabar com isso aqui na cidade. Falou tanta coisa. Foi embora. Aí o Antônio Silva virou para mim e falou assim, Gilvan, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer o programa de rádio. E você abre as portas e vamos em frente. E graças a Deus, irmãos, a igreja está lá até hoje. Firme e forte. Vocês estão entendendo? Hoje é uma superintendência. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque não é fácil. Quando você sai para o campo, você começa a ter experiência. Enquanto você está na sede, a sede é um seminário, a sede é para você aprender, a sede é para você ter uma noção. Agora, quando você sai para o campo, meu irmão, aí é outro departamento. Aí o negócio é sério. E se você não tiver uma convicção do seu chamado, você acaba desistindo, desanimando, até desviando, como muitos já fizeram por aí. Então, vamos. A Bíblia, como ela mesma diz, tudo está escrito para o nosso ensino. Está escrito. E nós somos privilegiados, porque nós temos aqui um GPS, um manual, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Você tem que ter essa convicção. Mesmo Deus que livrou a Paulo, Ele vai me livrar. O mesmo Deus que livrou Daniel, Sadraque e Abednego, Ele vai me livrar. Nós temos que ter essa convicção e não temer. Por quê? Porque Deus é fiel. Quer dizer, o diabo sempre, ou ele vem antes, ou ele vem depois. Ele sabia que Deus tinha um povo ali. Então ele tentou impedir Paulo. Assim como Jesus, né? Lá em Gadara. Ele tentou matar Jesus lá no mar. Por isso, e de vez em quando eu falo, eu tenho muito cuidado quando, e a gente tem que analisar bem, com aquele versículo, tudo concorre, como é que diz o resto? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Mas a gente tem que ter cuidado com isso aí. Porque você vê, e Deus falou com o profeta através do vento. Agora Jesus repreende. Entendeu? Então tem lutas, e às vezes a gente acha que Deus está nela. Está não, irmão. Está não. Aí você tem que orar, você tem que repreender. Eu falei, e para nós terminarmos, falei outro dia, existe só 3 fontes de luta. Fala comigo, existe. Ih, misericórdia, irmão. Nem parece, pastores. Vamos lá. Existe só 3 fontes, 3 direções de lutas na nossa vida. Primeira, nós sabemos que o diabo, ele vem mesmo. Segundo, nós, terceiro, Deus. Então, muitas lutas nós passamos, o responsável somos nós.
a nossa desobediência, não obedecemos o líder, não fazemos aquilo que o líder manda, fazemos coisas da própria cabeça. É nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas palavras. Tem luta e é nós que procuramos. É como antigamente, né? Mês de maio, festa junina, lá em Minas, fazia fogueira. E quando o fogo estava apagando, para a missionária Milton, a gente jogava lenha e fazia aquele fogaréu. Aí começava aquela fumaça. Aí a gente começava, né? Aquela época, né? Fumaça para lá, santinho para cá. Oh, mas não colocamos lenha na fogueira? Então agora não tem como apelar, não. Então, muitas das lutas, eu estou para te falar, uma faixa de 70% da luta que você passa, e eu passo, e nós passamos, o padre somos nós mesmo. Não é o diabo, não. Somos nós mesmo. Aí você tem que fazer. Você tem que parar, fechar e analisar. Eu estou contribuindo? É eu que estou procurando? É eu. A Bíblia diz que ele converte e deixa, alcança a misericórdia. Não é assim? Você fez essa oração, o negócio persistiu, você analisou e você viu que não é você. Porque tem coisa que vem, parece que não tem pé nem cabeça. Aí vem. Bom, não é eu, então eu vou orar, eu vou repreender. Você sabe um dos erros muito crentes, um erro muito grande dos crentes? Ele acha que o diabo não tem mais poder para atacar. O diabo não tem mais poder para jogar seta. Irmão, eu oro para mim, às vezes, eu oro para o maior endemoniado que eu já encontrei. Eu sou um ser humano. Tudo ele quer me tirar de onde eu estou. Aí você tem que orar. Você tem que repreender. Você tem que expulsar. Em nome de Jesus. Ah, mas eu sou um servo de Deus. Olha, e daí? Ele não usou Pedro lá para falar com Jesus? Então, não é você, não é o diabo, então é Deus trabalhando em você mesmo. É Deus trabalhando, é Deus amassando barro. Entendeu? Então, quando vier as lutas, quando bater esse desânimo, quando bater esse medo, fecha com Deus. Vai ter um sócio com Deus. Vai ter um particular com Deus. Vai ter um particular. Fala para a esposa. O bispo Wilson, não sei se ele ainda faz isso, mas quando eu trabalhava com ele, chegou um dia, ele virou para mim e falou assim: ó, jovem, você vai me levar agora num hotel e você não vai falar para ninguém, nem para o mozinho, missionária Graça, né? Nem para ela. Eu tenho que ter uma sócia com Deus. Ficou 3 dias sumido. E ela chegava. Onde está o irmão Wilson? Eu só olhava para ela e falava, não sei. Você sabe, mas não posso falar. Segredo. Há quanto tempo você não tira um tempo a sós? Então vamos ter cuidado com o ativismo. Vamos ter cuidado com as lutas, porque Deus tem algo a fazer através de mim, através de você, através de nós. Para encerrar, o último versículo, o pastor Fábio leu, eu estou contigo. Ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal. Pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Amém? Aí, ó. Deus conhece o início, o meio e o fim.
Entendeu? E Deus cumpriu, ele falou. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. De repente você está passando uma luta aí, só você e Deus sabe, né? De repente você está pensando até mesmo em desanimar, desistir, você está aí nos assistindo pelas redes sociais. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Tira um sócio com Deus, tira um particular com Deus. Chega uma hora, o marido fala para a esposa fala para o marido, vamos ter um particular. O encarregado, com o seu subordinado, chama no escritório, procura ter um particular. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Creio eu que Deus não errou quando te chamou. Eu acredito assim.